Glória a Deus. Shalom aos meus irmãos, os meus irmãos que vão acompanhar essa ministração aqui pelo nosso canal do YouTube. Você seja muito bem-vindo. Meu nome é Rony, te convido que você venha fazer parte, desta turma aqui do ao vivo. Amém? Tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Glória a Deus. Aos irmãos que estão aqui comigo no ao vivo, peço paciência aos irmãos. Ouve tudo, retenha o que é bom, como diz o apóstolo Paulo. Se a vossa ira se acender, faça como diz a palavra, irai-vos, mas não pequeis. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra possa chegar ao seu coração de uma forma branda, que o Espírito Santo possa colocar esta palavra de uma forma boa no seu coração. Amém? Irmãos, nós tivemos no Rio Grande do Sul esse final de semana, acho que a maioria das pessoas aqui sabem, e foi um tempo, para mim, foi um tempo de muita bênção, de aprendizado, de comunhão, e o Senhor me acrescentou muito nesses dias. Eu louvo ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu. E nós compartilhamos uma palavra a qual a gente já vem compartilhando aqui, né? Falando sobre a criação do homem, falando sobre a queda, falando sobre o processo da salvação. E às vezes nós achamos que é algo simples, mas quando nós aprofundamos um pouquinho nessa questão da salvação, nós vemos que um plano perfeito, perfeito da parte do Senhor para as nossas vidas, feito somente por Ele, né? Não tem a nossa participação, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu quero continuar falando sobre processos, né? Inclusive hoje até uma das coisas que eu quase não faço é fazer um vídeo, né, no canal do Instagram, mas acabei fazendo um videozinho curto lá, falando justamente sobre a questão de processos. E o processo, irmãos, é algo natural na vida do ser humano, não é somente na vida do crente. Todo ser humano passa pelos seus processos, com Cristo ou sem Cristo, né? E a nossa vantagem é que nós temos o nosso Senhor e Salvador junto de nós em todo o tempo. E eu quero falar um pouquinho mais sobre essa questão do processo em que nós passamos desde quando nós nascemos até findar esta vida no corpo. Amém? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da nossa alma. Se você puder abrir sua Bíblia lá ou anotar aí para depois você ler, Salmos 19, versículo 7. Nós vamos tentar observar a cura da alma de um outro ponto de vista, porque nós temos um ponto de vista, né, mundano, digamos assim, na questão da transformação da nossa alma ou da cura da alma, né, como a gente costuma dizer. E eu vejo que nós tratamos a cura da nossa alma como nós tratamos as crianças. Quando você vê uma criança se machucar, o que que a gente faz? Oh, pobrezinho, vem cá, vamos passar um remedinho, vem cá, e pega no colo. E eu vejo que muitas vezes a nossa alma, a gente quer que os outros tratem da mesma forma, né? Que as pessoas olhem para nós e vejam assim, ó, vem cá, alma, eu sei que você está ferida, né? Mas aos olhos da Bíblia, quando eu vejo os processos da alma, eu vejo que o Senhor ele trata assim com compaixão, principalmente as mulheres, né? Se nós puxarmos na memória quando ele atende aquela mulher que foi pega em adultério, ele tem uma enorme compaixão por ela. Mas a cura que ele teve foi dar um destino, né? Ele deu um destino para ela. Vá e não peques mais. Ou seja, não teve aquela dosinha, ó, eu sei que é difícil. Não. O Senhor ele deu um destino. E eu acredito que é isso que nós precisamos fazer com a nossa alma, dar destino para ela, dar tarefas. Uma alma atarefada, ela não tem tempo para ficar de mimimi, não é mesmo? Glória a Deus. Vamos ver aqui, então, Salmos 19, versículo 7, ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é certo, tornando sábios os simples. Então, a primeira coisa que o Senhor fala aqui, para a restauração da alma, a lei do Senhor, que ela é perfeita. Ou seja, irmãos, ao invés, né, de eu passar a mão na minha alma, eu tenho que
dá-lhe Bíblia, palavra do Senhor. Acredito que isso aqui, através da palavra, o Senhor ele nos dá uma direção, ele nos dá destino. Irmãos, a palavra do Senhor, ela muda o nosso destino, né, e aqueles que estão sem, ela dá um destino preciso. Então, a restauração da alma, nós começamos por aí. Esse tratamento. Quer curar a alma? Bíblia. Bíblia. Salmos 23, né, o famoso Salmos 23, a partir do versículo 1, o Senhor vai dizer assim: Senhor é o meu pastor, né, no original ele não me falta. Versículo 2, ele me faz deitar em verdes pastos, ele me conduz ao lado das águas serenas ou das águas tranquilas, ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Ou seja, o que o Senhor está falando aqui? Que a restauração da minha alma se dá no caminho, pela justiça. Então, irmãos, né, mais uma vez, esse negócio de nós, primeiro eu tenho que me curar, primeiro eu tenho que sarar a minha alma porque eu fui ofendido dentro da igreja. Irmãos, a cura da sua alma, o fortalecimento da sua alma se dará na caminhada com o Senhor. Então, duas coisas, né? Bíblia, palavra e estar em comunhão com o Senhor no processo, né? São coisas que vão te fortalecer a alma, que vão dar um destino, um rumo novo para a sua alma. Salmos 103, ele vai dizer assim, versículo 1: Bendize ao Senhor, ó minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quem perdoa todas as iniquidades, quem sara todas as enfermidades, quem redime a tua vida da destruição, quem te coroa com a bondade amorosa, tenha misericórdia, quem satisfaz a tua boca com coisas boas, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. O Senhor executa justiça e juízo, e todos os que são oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus atos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso, é gracioso, tardio em irar-se e abundante em misericórdia. Ele não repreenderá sempre, nem guardará sua ira para sempre. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados. Olha, observe isso aqui, irmão. O que o Senhor está nos dando outra direção a respeito da nossa alma? Outro processo da nossa alma é nós fazermos o quê? Tirar os nossos olhos de nós mesmos. Eu sei que tem coisas que realmente machucam a nossa alma, que ferem. Mas como que eu posso dar uma resposta para, né, essa ferida? É tirar o olho da minha alma e olhar para o Senhor e reconhecer quem Ele é. Como ele diz aqui, ele, no versículo 10, Ele não nos tratou segundo os nossos pecados. Imagina se Ele tivesse tratado. E nem nos recompensou de acordo com as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim ele removeu de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Não é aqueles que se faz de vítima, é aqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura. Ele se lembra de que somos pó. Olha só. Então aqui o Senhor ele nos dá várias chaves, irmãos, para que a gente dê um novo destino para a nossa alma. Que o Senhor nos dê cura para a nossa alma. Nós precisamos atentar para esses detalhes. Olhar para o Senhor, tirar os olhos da nossa ferida. Isso aqui vai nos trazer uma restauração. E falando de alma, né, eu quero começar agora com essa breve introdução. Vamos para o texto principal, que é o livro de Jó. Tendo em vista aqui aquilo que o Senhor vem nos direcionando em relação à nossa alma, a essa cura que se dá no processo, se dá no caminho, se dá através da palavra, através da comunhão com o Senhor.
Isso é que restaura, que renova, que sustenta a nossa alma. E Jó, irmãos, quando nós falamos de Jó, né, muitos falam, é um ditado popular, que nós precisamos da paciência de Jó. Eu, na verdade, eu acho um pouquinho errado esse ditado, porque o correto seria nós falarmos que nós teríamos que ter a paciência de Deus, a paciência que ele teve com Jó, e tem conosco também, irmãos. Não é mesmo? Vamos lá, Jó capítulo 1, versículo 1. O Senhor, ele vai falar algumas coisas a respeito de Jó, coisas que antes nós tínhamos um olhar a respeito desse homem de Deus, que o Senhor, ele aparentemente parece que o Senhor está gavando, né? Está elevando Jó. Olha como é o meu servo. Mas essa semana eu e a minha esposa pegamos para estudar esses textos e o Senhor nos mostrou uma outra ótica acerca de Jó. E eu percebo que o Senhor também tem nos mostrado isso há alguns meses. Eu percebo, irmãos, que cada vez mais que a gente acaba se aprofundando nas Escrituras, o Senhor tem exposto cada vez mais as trevas que habitam em nós. Então, fica muito mais claro o quanto nós somos maus, o quanto nós somos ruins ainda, o quanto o Senhor ainda precisa nos tratar. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu vejo quão Deus é perfeito cada vez mais e quão nós estamos longe ainda daquilo que o Senhor almeja para as nossas vidas. Mas estamos no caminho pela misericórdia do Senhor. Jó 1, capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer assim: houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aquele homem era, anote isso aí, ele era perfeito, íntegro, alguém que temia Deus e que se afastava do mal. Então nós vamos ver aí 4 qualidades ao qual o Senhor, é, perdão, a qual o autor aqui revela a respeito de Jó. Porém, nós vamos observar nesse texto aqui um pouco mais abaixo que o próprio Senhor, ele vai estar se referindo a Jó com essas qualidades. Amém? Aqui abaixo você vai ver, até o versículo 3 e 4, que Jó então teve 7 filhos, 3 filhas. Você vai ver que Jó, ele era muito próspero, tinha muito gado, tinha servos, ele era um homem rico. Tanto é que ele fala que aqui no versículo 3, no finalzinho, que ele era o homem, o maior homem de todos os homens do Oriente. Então, irmãos, pensa, esse homem tinha 4 grandes atributos a seu respeito. Um homem perfeito, íntegro, que temia a Deus e se afastava do mal. Pensa você, varoa que está solteira hoje, encontrar um varão desse. Na hora, é esse, não é mesmo? Mas nem tudo é o que parece, irmãos. E pelo que nós vemos pelos textos, nós observamos também que não há nada que esteja tão bom que não possa melhorar. Não é mesmo? E aqui se segue-se o texto e nós observamos que esses filhos de Jó, eles, cada um fazia uma festa em um dia. Cada um tinha seu dia de fazer festa. Só que se você observar, Jó tinha 7 filhos. Ou seja, a vida dos filhos era festejar. Era festa. 7 filhos, um dia por semana, 7 dias na semana, 7 festas. Ou seja, terminava um ciclo, se começava outros ciclos de festa. E aí, o que acontece aqui? Outro detalhe que as pessoas talvez pensam que há uma guerra entre Deus e Satanás, né? Mas através desse texto nós conseguimos observar que Deus, ele é soberano. E ele diz assim, no versículo 6, e houve um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles, ou seja, também é filho, mesmo que seja um filho desgarrado, mas é filho. Veio prestar conta a Deus. E o Senhor disse a Satanás, de onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, de ir e de vir sobre a terra e de andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás, tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal? Irmãos,
Pensa só, quando a gente olha para esse texto, diz, meu Deus, olha, Jó estava com a moral lá em cima, diante do Senhor. Que nada, irmãos. Pensa, Satanás rodeou a terra inteira e não reparou em Jó. Aí Satanás vem falar com Deus, Deus coloca um alvo nas costas de Jó. Pensa, irmão, você que quer estar escondidinho nas asas do Senhor, Senhor, me torna invisível, o Senhor vai lá e te coloca um alvo nas tuas costas. Satanás, repara meu filho lá, olha meu servo. Pensa, irmão, você tentando se esconder e o Senhor te mostrando. E aí Satanás, então, começa a interpelar o Senhor. Versículo 9. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, acaso Jó teme a Deus por nada? Olha só, irmãos, vou ler esse texto aqui, esse versículo 10, e eu quero abrir um parênteses aqui para nós falar de algo muito importante. Tu não fizeste uma cerca sobre ele, e sobre a sua casa, e sobre tudo o que ele tem, por todos os lados? Tu abençoastes o trabalho de suas mãos, e suas posses se aumentaram na terra. Atente para isso aqui. Tu abençoastes o trabalho de suas mãos, e suas posses se aumentaram sobre a terra. Aí olha o versículo seguinte, o que Satanás pede para tocar primeiro. Mas estende a tua mão agora e toca em tudo que ele tem, e ele te amaldiçoará diante da tua face. Olha só, irmãos, o Senhor, ele prosperou, ele não enriqueceu Jó. Você acha que o Senhor, que Deus que enriqueceu? O Senhor, ele abençoou o trabalho das mãos de Jó. E Jó, no seu trabalho, enriqueceu. Mas isso foi através da bênção que o Senhor colocou sobre as mãos de Jó. Só que o que aconteceu? O que Jó fez? Toda aquela bênção que veio através do trabalho e que veio através da bênção do Senhor, Jó usou sabiamente aquilo que ele ganhou. Pode ver que ele sacrificava pelos seus filhos. Os seus filhos festejavam. No final das festas, Jó chamava eles, porque vai que algum dos meus filhos, né, pecou contra o Senhor, e ele sacrificava, ofertava ao Senhor pela vida dos seus filhos. E você vai ver que através desse sacrifício que ele fazia, dessa oferta, se criou uma rede, uma cerca ao redor de Jó. Então, irmãos, você que acha que o seu dízimo é o que te prospera, irmãos, dízimo é obediência e relacionamento com Deus. Mas é a sua oferta que vai trazer essa cerca ao seu redor. É que vai colocar um memorial diante do Senhor por tudo aquilo que você tem. Por isso que Satanás toca primeiro nas coisas de Jó. Por quê? Quando o Senhor vai trabalhar conosco, qual é a primeira coisa que nós somos afetados? Na finança, irmão. Porque sem finança você não tem com que ofertar. Você não tem com que colocar um memorial diante do Senhor. Jó, quando perde aqui todo o seu gado, todos os seus animais, todos os seus bens, ele não tinha mais o que sacrificar ao Senhor. Aonde que ia estar a proteção dele agora? Como que ele ia levantar esses memoriais? Estão compreendendo? São princípios, irmãos, que estão escondidos nas Escrituras, que a gente acha que não, isso aí é besteira. Irmãos, está aqui. Está aqui. Jó trabalhava. Os seus filhos testavam, mas ele trabalhava. E através do seu trabalho, que foi abençoado pelo Senhor, ele enriqueceu, prosperou. Tanto é que ele era um dos maiores homens do Oriente. Só que ele usou essas bênçãos, essa riqueza, sabiamente. Ofertava ao Senhor. E isso criou o quê? Uma proteção. Tanto é que para Deus tratar agora com Jó, o Senhor precisava fazer o quê? Tirar aquilo que impedia de o Senhor tratar. Como é que Deus ia trazer um tratamento para Jó se Jó todo dia levantava um memorial diante dele? E aí o Senhor enviou os seus servos, enviou Satanás. Satanás fez seu trabalho direitinho. Então, toca nas coisas dele, para ver se ele não vai te amaldiçoar. E aqui ele tira toda a possibilidade de Jó agora ofertar ao Senhor. E aí, olha só, se você observar, eu não vou ler tudo aqui para não ficar extenso, tá, irmãos? Mas eu vou falar os versículos, você pode anotar aí. Versículo 14, ele vai dizer assim, ó, e veio um mensageiro a Jó e disse, os bois estavam lavrando e os jumentos pastando junto a eles e tal, caíram, perdeu seu gado. Versículo 16,
Quando ele ainda estava falando, veio também outro e disse: o fogo de Deus caiu. Foi o fogo de Deus, não foi o fogo de Satanás. O fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, trará mais um prejuízo. Versículo 17. Enquanto ele ainda estava falando, veio também outro e disse: os caldeus formaram 3 rebanhos e caíram sobre os camelos, trará mais uma perda. Versículo 18. Enquanto ele ainda falava, estava falando, veio também ele outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. E eis que veio um grande vento do deserto e atingiu os 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens, e eles estão mortos. Olha só, é aqui sério. Então, irmãos, em questão aqui de pouco tempo, Jó perdeu praticamente tudo que ele tinha. 4 servos vieram trazer essas 4 más notícias a Jó. E aí você vai ver que Jó ele fala algo aqui no versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e prostrou-se em terra e o adorou. E disse: nu saí do útero da minha mãe e nu retornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, abençoado seja o nome do Senhor. Irmãos, e às vezes nós falamos isso, né, com o peito estufado. O Senhor deu, o Senhor tirou, né, eu vim nu do ventre e voltarei nu. Só que aqui, irmãos, o Senhor estava tentando fazer um tratamento com Jó e Jó não estava compreendendo o que Deus estava falando. Quando ele fala isso aqui, na verdade, o Senhor queria que ele colocasse a sua cara no pó e se arrependesse. Se arrependesse, reconhecesse a Deus. Mas o que ele diz? Não, eu vim nu, não me... é como se ele dissesse assim, irmãos, eu não me importo de ter perdido o que eu perdi, porque eu vim sem nada, eu volto sem nada. Sabe o que é isso? Falsa santidade. Porque olha só o que diz lá em Apocalipse 16. Apocalipse 16, versículo 15. O Senhor vai dizer assim: eis que venho como um ladrão. Abençoado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andes nu e eles vejam sua vergonha. O que o Senhor está dizendo aqui, irmãos? Você pode ter vindo nu ao mundo, mas o Senhor não quer que você entre nu na eternidade. Para entrar na eternidade, principalmente no reino, precisa ter veste. Então nós temos que parar com essa falsa santidade. Não, eu vim nu, eu volto nu. Não, irmão, o Senhor não quer que você volte nu, você tem que ter veste. Você tem que ter obras de justiça. Nada desse negócio de você querer voltar nu para o ventre da mãe. Aqui o Jó ainda, como estava no início, eles não estavam compreendendo aqui ainda o que Deus estava querendo fazer. Mas um pouquinho para baixo, vamos voltar lá. Você vai ver então que o Senhor agora ele começa a revelar o motivo desse tratamento com Jó. E ele vai revelar isso a Satanás. Só que acredito que Satanás também não compreende, ou compreende mais ou menos, mas você vai observar aqui. Aqui você vai ver que ele fala aqui que em tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus de maneira tola. Exato, ele não culpou Deus de maneira tola, mas ele também não disse assim, eu sou culpado. Ele não se humilhou aqui diante do Senhor. E você vai ver que a partir do versículo 3, no capítulo 2, versículo 3, ele vai dizer assim: e o Senhor disse a Satanás: tu considerastes o meu servo Jó? Senhor, novamente, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e justo, teme a Deus, se afasta do mal. E aí agora o Senhor revela algo. Quando nós falamos aqui, parece que o Senhor acrescenta, né, mais uma qualidade a Jó. Aqui o Senhor revela o motivo. Ele diz assim, ó, e que ainda se apega à sua integridade, apesar de que me incitaste contra ele para destruí-lo sem causa. E realmente Satanás, né, ele incitou ao Senhor para destruir a Jó sem causa. Mas o motivo do Senhor não era destruir Jó, e sim corrigir. Então, realmente, Satanás não tinha causa para destruir, mas o Senhor tinha para corrigir. E aqui o Senhor revela para Satanás aqui o motivo. Ele diz assim, e que se
apega à sua integridade. Em que você se apega? No seu conhecimento? Nos seus dons? No seu poder aquisitivo? No que você se apega? Esse era o motivo do tratamento do Senhor com Jó. Uma boa fala do Senhor seria se ele dissesse assim: e ainda se apega a mim, que sou o Deus dele. Aí sim seria um grande atributo. Mas nós observamos que o apego de Jó, ou seja, a garantia de Jó, estava em ele ser perfeito, em ele ser justo, em ele dizer assim, ó, eu temo ao Senhor, eu sou um íntegro. Só que aí, irmãos, quando você vai ver aqui agora no capítulo 2, já muda aquela história de você dizer assim, não, eu vim nu, eu posso voltar nu. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Agora você vai ver que agora o Senhor dá aquela exprimida forte e Jó já muda o discurso, porque agora ele já começa a amaldiçoar. Perdão, né, do 2 é no... A partir do capítulo 3. A partir do capítulo 3 já começa a amaldiçoar. Claro que ele não é louco de amaldiçoar Deus, mas tudo que ele olha, ele amaldiçoa. Amaldiçoa o dia que ele nasceu. Ele vai sair amaldiçoando. Isso é, mas aí o que aconteceu, Jó? Não veio nu, não ia voltar nu? Você não bendisse o nome do Senhor? E aí vem 3 amigos agora para a vida de Jó para tentar dar uma consertada, tentar dar, vamos lá acudir essa alma de Jó. Vamos ver se a gente consegue ajudar esse irmão aí. E Jó continua a sua murmuração. No capítulo 4, você vai ver que ele tenta trazer luz, né, a Jó, trazer uma clareza acerca do que Jó estava passando. E aí ele diz assim, então respondeu Elifaz, o temanita, e disse, se tentamos raciocinar contigo, te será enfadonho, mas quem pode conter as palavras? Ou seja, eu sei que é chato eu ter que estar aqui falando, né, a respeito desse assunto, mas eu não vou poder evitar, vou precisar falar. Eis que instruísse a muitos, fortaleceste as mãos fracas, tuas palavras seguraram os que estavam caídos, e tu fortaleceste os joelhos debilitados. Mas agora isto vem sobre ti e te enfraquece, e toca em ti e te perturbas. Irmãos, eu entendi aqui a boa intenção de Elifaz, porque Jó estava abatido, estava, né, minha alma, não aguento mais, Senhor. E aí ele faz assim, pô, Jó, você era o cara que fortalecia, que tinha revelação, que ofertava, que levantava os pobres, aqueles que estavam cansados. Qual que é o erro de Elifaz? O Senhor estava tentando matar a alma de Jó, não estava tentando levantar a bola dele. Então, até nos conselhos, irmãos, quando aquele que te discipula, se você tiver, às vezes, passando por uma dificuldade, ou tiver com algum sentimento na sua alma, né, se o seu discipulador não passar a mão na sua cabeça, entenda, irmãos, que às vezes não é isso que Deus quer. Não é por mal. Não é porque o discipulador ou o pastor não tem compaixão. Não, irmãos. É porque senão nós vamos estar indo contra a vontade do Senhor. E contra a vontade do Senhor não dá certo, vocês sabem. Eu estava falando essa semana, não me lembro para quem, eu estava meditando que nós falamos, né, que a palavra é a espada, né, a espada da palavra. Irmãos, quando nós seguimos a palavra, nós estamos a favor da espada, ou seja, a espada não nos machuca, não nos causa dano. Agora, qualquer movimento contra a espada, ela estará entrando em nós. Estará contra, você está contra o fio da espada. Então, sempre que você estiver contra a palavra, meu irmão, vai te doer. Amém? E aqui ele faz agora, ele tenta, né, encher a bola aqui de Jó. No versículo 6 ele diz assim, não é este o teu temor, tua confiança e tua esperança, a retidão dos teus caminhos? Ou seja, ué, você não se garantia em quem você era, em você ser um homem reto, homem temente a Deus? Mas agora se te sobrevêm essas coisas, você se abate? Viu o problema de nós nos apegarmos àquilo que nós achamos que temos como qualidade? Só que aí, olha só, como Deus ele é paciente. Por isso que eu digo que aqui é a paciência de Deus e não a paciência de Jó.
você vai observar aqui que logo abaixo, o Senhor ele dá um sonho. O Senhor ele fala com esse Elifaz. Olha só, versículo 12. Trouxe-me agora algo secretamente, e o meu ouvido recebeu um pouco. Em pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre os homens, veio-me sobre mim, e tremendo todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou diante de mim, de minha face. Os cabelos da minha carne se levantaram, ou seja, ele se arrepiou. Ficou inerte, mas eu não pude discernir sua forma. Uma imagem estava diante dos meus olhos. Houve silêncio, e eu ouvi uma voz dizendo: olha só o que o Senhor traz aqui de revelação para ele, faz. Será o homem mortal mais justo do que Deus? Será o homem mais puro do que o Criador? Na verdade, ele não estava querendo dizer assim, ó, será que o homem é mais? O que ele está dizendo aqui, ó, será que o homem pode ser justo diante de Deus? Será que o homem pode ser puro diante do Criador? O que ele estava trazendo aí, ele faz? Ele faz, não encha a bola de Jó, eu estou tratando com ele. Versículo 18, ele vai dizer assim, ó, eis que ele não tem confiança nos seus servos, e os seus anjos atribuem defeitos, quanto menos naqueles que habitam em casas de barro, cujos fundamentos estão no pó, e que são esmagados diante atrás. Esses somos nós, que habitamos nesse corpo de barro. Então, o que sobra para nós? Por isso que eu trouxe aqueles textos de Salmos, que para a nossa alma nós precisamos reconhecer quem nós somos diante do Altíssimo. Quando nós nos reconhecemos diante do Altíssimo, quem nós somos e o nosso lugar, não há espaço para a alma. Você vai ver que, na verdade, nós somos beneficiários, tivemos uma bênção de poder chegar diante de Deus. Se não fosse a vontade do Senhor, nem na presença do Senhor nós estaríamos. Quando a nossa alma compreende isso, ela vai dizer assim, perdão, Senhor, eu estou aqui com a minha alma porque o irmão, de repente, não me deu um like, ou porque o irmão demorou para visualizar minha mensagem no WhatsApp, e ainda reclamo com o Senhor, enquanto o Senhor tem questões muito maiores para tratar, que é realmente transformar o meu ser. Jesus. Jesus Cristo. Capítulo 5, versículo 17. Aqui agora ele já tem uma ideia diferente daquilo que o Senhor está fazendo. E aqui o Senhor também vai nos trazer uma revelação. Eis que feliz é o homem a quem Deus corrige. Portanto, não desprezes o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele cura. Opa! Mudou as coisas. Mudou as coisas. Porque antes, o que ele falava? Ali no capítulo 4, no início, ele estava falando assim para Jó: Jó, tu instruíste muitos, você fortaleceu a tantos, você que levantou os caídos, você, ou seja, eu. E aqui agora já muda o assunto. O Senhor, porque Ele faz a ferida, Ele cura. Viu que já mudou o discurso? Quando nós saímos do eu para dizer assim, é o Senhor que faz, é o Senhor que me sustenta, é Ele que restaura a minha alma, Ele que me tira do lamaçal, Ele que me liberta, Ele que me alimenta, Ele que me provê, Ele que é o médico dos médicos, que cura as minhas feridas do meu corpo, da minha alma, que me dá vida ao meu espírito. É o Senhor. Eu tiro o foco da minha alma e digo, é Ele. 19, Ele te livrará de 6 problemas, sim. No 7º, nenhum mal te tocará. E olha só, versículo 20. Do 20 ao 23 aqui, eu quero que vocês, se vocês puderem sublinhar aí na sua Bíblia, ele vai dizer assim, na fome, ele te redimirá da morte, e na guerra, do poder da espada. Serás protegido dos açoites da língua, nem temerás a destruição quando ela vier. Da destruição e da fome te tirarás, nem temerás os animais da terra.
Essa frase aqui, se nós olharmos, parece, né, como é que eu vou temer os animais da terra? Eu quero que você abra comigo lá em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 14. Sei que a ministração hoje é um pouco diferente, irmãos, mas eu preferi fazer assim, uma forma que, como se nós estivéssemos assentados, né, numa mesa, estudando mais de perto, algo mais próximo. Acredito que isso também vai nos edificar, amém? Ezequiel, capítulo 14, versículo 12, ele vai dizer assim: A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, transgredindo gravemente, então eu estabeleceria a minha mão sobre ela, e lhe quebrarei o báculo do seu pão. Ou seja, esse báculo era um cajado curvo, quase como se fosse aquele de Moisés, entendeu? O que está falando aqui? Da autoridade, do propósito. O pão é o sustento, o alimento, né? Que na ceia também simboliza a aliança. O que ele está falando? Eu estou quebrando esse propósito, essa autoridade em relação a essa aliança. Eu estou quebrando essa aliança. E enviarei a fome sobre ela. E cortarei fora dela homens e animais. Embora esses três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, eles livrariam somente as suas próprias almas pela sua justiça, diz o Senhor. Se eu fizer passar os animais nocivos pela terra e eles a estragarem, de modo que seja desolada, para nenhum homem possa passar através por causa dos animais. Embora esses três homens estivessem nela, como eu vivo, diz o Senhor Deus, eles não livrarão nem seus filhos, nem suas filhas. Apenas eles serão libertos. Mas a terra será desolada. Ou se trouxer uma espada sobre aquela terra, e disser, espada passa pela terra, para que eu corte fora dela homens e animais, embora esses três homens estivessem nela, como eu vivo, diz o Senhor Deus, eles não libertarão nem seus filhos, nem suas filhas. O que aconteceu com Jó e seus filhos e suas filhas? Mas somente eles libertariam. Ou se eu enviar a peste àquela terra, de derramar a minha fúria sobre ela, em sangue, para cortar fora delas homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, como eu vivo, diz o Senhor Deus, eles não libertarão nem seus filhos, nem suas filhas, mas libertarão suas próprias almas pela sua justiça. Olha só, aqui está a chave desses textos. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais quando eu enviar os meus quatro juízos. Juízos. Então, quando nós lemos aqui em Jó, quando ele fala aqui sobre a espada, sobre a fome, sobre animais na terra, isso são juízos de Deus. Quando uma terra pecar grandemente contra o Senhor enviará esses quatro juízos. Observe ali a espada, fome, animais selvagens, doenças e pestes. Quatro juízos. Agora, se você observar e você voltar lá no Jó capítulo 1, e você observar na Bíblia, quantos servos vieram falar para Jó acerca do que ele perdeu? Olha só, versículo 14, versículo 16, versículo 17, versículo 18. Quatro mensageiros, ou seja, os quatro juízos de Deus para Jó. Conseguiram compreender isso aqui, meus irmãos? Isso aqui é juízo de Deus, é tratamento do Senhor. Só que, quando o Senhor traz essa correção, o Senhor traz isso à mente de Jó, quando ele traz esse entendimento que ele teve através dos sonhos, você observa que isso aqui acontece sempre, irmãos. A pessoa, quando ela está com a sua alma ferida, quando ela quer ser mimada, não, eu preciso que você fique aqui, ó céus, ó vida, eu preciso que você fique aqui lambendo minhas feridas comigo, a pessoa não ouve nada. Você vai ver que no capítulo 6, Jó começa de novo, se minha alma fosse
minuciosamente pesada. Ele começa a murmuração de novo. O Senhor trouxe a correção, trouxe a revelação, trouxe através do amigo de Jó, e Jó continua a murmurar. Mas veja só, Jó não se apegava naquilo que ele era. Capítulo 6, no versículo 11, ainda ele diz assim: qual é a minha força para que eu devesse ter esperança? Como assim, Jó? Quer dizer que você só teria esperança se você realmente fosse forte? O que você precisa ter para ter esperança? Tem alguma qualidade em você que você espera ter para ter esperança? Ou a tua esperança está no Senhor? E ele segue dizendo: é a minha força a força de pedras? Ou é a minha carne de bronze? Não é esta a minha ajuda em mim? Não está a minha ajuda em mim? Foi a sabedoria levada para longe de mim? Ao que está aflito, a compaixão deve ser mostrada por seu amigo, ainda que ele abandone o temor do Todo-Poderoso. Sabe o que Jó está dizendo? Você tem que se compadecer de mim, mesmo que eu me desvie de Deus. Mesmo que eu saia da igreja, você tem que se compadecer. Você não vê que eu estou com a minha alma ferida? Não vê que os irmãos lá da igreja falaram mal de mim? Eu vou sair da igreja, mas você tem que ter compaixão da minha alma. No finalzinho, no versículo 29, ele diz assim: retornai, vos rogo, não haja iniquidade. Ou seja, ele estava querendo se despedir dos amigos dele. Não haja iniquidade. Sim, retornai novamente. E aí ele diz: a minha justiça está nisso. Isso aqui é Jó falando. A minha justiça. Soberba. Altivez. A minha justiça. Está vendo por que Deus estava tratando com Jó? Irmãos, quando o Senhor envia esses 4 juízos, esses 4 espíritos para exercer esse juízo, nós temos que entender uma coisa. Esses juízos de Deus são espíritos que perseguem para efetuar aquilo que foram enviados a fazer. Em outras palavras, o que é isso? Maldição. O que é a maldição? A maldição são espíritos perseguidores. O que é a bênção? A bênção é espíritos perseguidores. Qual é a diferença da bênção para a maldição? O tipo de espírito. Porque a palavra diz que as bênçãos te seguirão e te alcançarão. Ou seja, são espíritos que levam a bênção do Senhor até as tuas mãos. Então, resta saber qual é o espírito que você quer que te siga. Espírito de bênção ou espírito de maldição? Não, mas espera aí. Agora nós estamos em Cristo, né? Capaz que um espírito vai me seguir. Abra comigo lá, 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Você vai compreender algo que está no Novo Testamento, de um grande homem de Deus, que compreendeu a mensagem. Quem assistir a escolinha do professor Raimundo vai entender, né? Captei a vossa mensagem, amado mestre. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. Ele vai dizer assim: não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me. Olha como é que ele começa aí. Irmãos, eu não vou me gloriar. Eu passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo há 14 anos. Se no corpo, eu não posso dizer, ou se fora do corpo, eu não posso dizer. Deus sabe. O tal foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, eu não posso dizer. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. Ouviu palavras indescritíveis, ou algumas versões vai dizer, acho que é inexcusáveis, não lembro, que é palavras que você não se tem como você se expressar com palavras inefáveis, né? Palavras inefáveis, que não tem como você se expressar com palavras, que o homem não é lícito proferir. Do tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão as minhas fraquezas. Porque, embora desejasse gloriar-me, eu não serei um tolo, porque direi a verdade. Mas agora disto me abstenho, para que nenhum homem pense de mim acima do que vem em mim, ou que ouve de mim. E para que eu não me exaltasse acima da medida,
pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. E aí, irmão? Vai me dizer que o apóstolo Paulo não estava em Cristo? Ou ele estava desviado? Jó capítulo 7, nós já vamos encerrar. Hoje eu quero trazer uma revelação, um outro ponto de vista a respeito de Jó, para que isso, a vida de Jó sirva para nós também, para um olhar crítico a nós mesmos, a nossa alma. Jó capítulo 7, ele vai dizer assim: se tenho pecado, o que te farei? Ó, preservador dos homens, por que me colocaste como uma marca contra ti, para que eu seja um fardo para mim mesmo? Olha só, irmãos. Eu teria coragem de chegar hoje diante de Deus e dizer, Deus, por que está fazendo isso comigo? Eu tenho algum pecado, por acaso? Sou tão ruim assim? E por que não perdoas as minhas transgressões? Tiras a minha iniquidade, pois agora eu dormirei no pó. E tu me buscarás de manhã, mas não existirei. Olha só. Ai, Jesus. Ô, irmão, às vezes a gente faz isso com Deus. Ó, Senhor, por que tu não tira aí a minha dor? Por que tu não supre a minha necessidade? Mas não tem problema, amanhã o Senhor vai me buscar e o Senhor não vai me achar. Que nível, né, irmãos? Jó 41, para nós encerrarmos. 41, 42. Jó passa aqui, você vai ver que tem muito mais coisas, né? Mas estou tentando só trazer mais ou menos o resumo desse início, daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Jó, no capítulo 41, você vai ver que o Senhor aqui agora começa a trazer esse conserto para Jó, começa a trazer uma clareza para Jó. E ele vai dizer assim: podes tu fisgar o Leviatã com um anzol? Ou sua língua com um cordão que tu deixas cair? Podes pôr um anzol no seu nariz? Ou furar sua mandíbula com um espinho? E aqui o Senhor vai falando, versículo 7. Podes tu encher sua pele com ganchos? Ou sua cabeça com arpões de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, levanta-te da batalha e não faças mais. Eis que a espada dele é vã. Não será alguém humilhado só de vê-lo? Ninguém é tão feroz que ouse atiçá-lo. Quem então é capaz de ficar de pé diante de mim? O que o Senhor está dizendo para Jó? Jó, tu é capaz de enfrentar Leviatã? Então como que você pode ficar de pé diante de mim? Quem me preveniu para que eu devesse retribuí-lo? Em outras versões ele vai dizer assim, quem é que me deu antes para que eu pudesse retribuir? O que quer que esteja debaixo do céu, de todo o céu, é meu. Quem é que deu primeiro? Deus. Está dizendo, tudo aquilo que está debaixo dos céus é meu. O que o Senhor está fazendo aqui com Jó e conosco? Nos pondo no nosso lugar. O Senhor fazendo a gente entender quem é Deus. Ele é pai? É. Mas ele não deixou de ser Deus. E na casa ainda quem manda é o pai. Você só herda a herança e se torna senhor da casa quando o pai morre. Mas eu tenho uma notícia. O nosso pai é eterno, ele não morre. Então você vai ter que se humilhar. Vai ter que obedecer. Reino não é democracia. E aí você observa que no 42 até que, enfim, Jó se rende, compreende, tem a sua mente iluminada e se rende ao Senhor. Então Jó responde ao Senhor e diz: eu sei que tu podes fazer qualquer coisa e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Quem é este que esconde o conselho sem conhecimento? Pois isso proferi, por isso proferi o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia, porque Jó estava questionando a Deus, lá atrás, no capítulo 7, quando nós lemos agora. E aí, Senhor, por que o Senhor não está me curando? Por que o Senhor está deixando acontecer isso comigo? Querendo dar explicação, querendo fazer com que
o Senhor seguisse os conselhos de Jó. Mas aquele disse assim, perdão, Senhor. Eu estava falando de coisas que eu não entendia. Coisas que eram grandes demais para a minha mente, para o meu entendimento. Ouve, eu te suplico, versículo 4. Eu falarei, exigirei de ti, e tu declara-te a mim. Ou seja, me ensina. Tu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora os meus olhos te vê. Ou seja, ele diz aqui, antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Portanto, abomino-me. Agora ele chegou no nível de conversa com Deus. Portanto, abomino-me e arrependo-me em pó e em cinzas. Então, irmãos, fica essa dica para todos nós, porque eu estou falando aqui, mas é como se eu estivesse aí também vendo esta ministração, recebendo esta palavra do Senhor. Esse é o nosso lugar, no pó e nas cinzas. O Senhor que nos coloca onde Ele quer. Quando as coisas acontecerem através das nossas vidas, foi porque Ele fez. Se não acontecer é porque Ele não fez. E é a vontade do Senhor que permanece. Ele sabe o tempo e as estações. Cabe a nós nos sujeitar ao Pai dos Espíritos, ao Pai das luzes, ao Todo-Poderoso, né? O El Shaddai, o Deus da montanha, aquele que tudo pode, aquele que está em todo lugar, que tem toda a ciência. Irmãos, nós não podemos nos apegar em atributos nossos que nós achamos que nós temos. Tudo que nós somos ou temos é porque foi o Senhor que fez. Ele disse, tudo que há debaixo dos céus é meu. Então eu faço. Tem um texto que nós falamos aqui esses dias, que é uma parábola dos trabalhadores. Que o Senhor fala que ele saiu para contratar os trabalhadores, contratou uns de manhã, outros na metade da manhã, e assim foi, passou o dia inteiro contratando. Um patrão desse é coisa boa, né? Saiu contratando um monte de gente. Essa firma aí não estava fraca. Chegou no final do dia, ele pagou todo mundo igual. Aqueles que trabalharam mais, é claro, reclamaram. Senhor, mas só um pouquinho. Nós trabalhamos o dia inteiro, esses que trabalharam só uma hora vão ganhar o mesmo. Ele diz assim, não combinei com você o salário? Não é lícito eu fazer aquilo que é meu? Ou te parece mal aos teus olhos porque eu sou bom? Não é lícito eu fazer o que eu quero com aquilo que é meu? E nós falamos, eu sou do Senhor. Então tá aí, irmão, se contente com aquilo que o Senhor fizer com a sua vida. Teu lugar é no pó e nas cinzas, o teu rosto tem que estar no chão diante do Senhor. Como ele diz aqui, pode você ficar de pé diante de mim? Nós temos que saber com quem nós falamos. Ele é o nosso Pai, sim, mas ele ainda é Deus. Ele ainda é Deus. E os planos dele, irmão, os planos dele, eu não sei se você já leu na Bíblia, eu li um pouco, mas pelo que eu li, os planos dele até agora está sendo perfeito. Tudo perfeito. Então, por que não confiar? Por que não se submeter àquele que pode todas as coisas? Aquele que foi capaz de enviar o seu Filho por nós, para nos redimir, para que hoje, mesmo no pó e na cinza, nós pudéssemos entrar na presença dele. Pegue o seu pão, nós precisamos agradecer o Senhor e reconhecer, colocar a nossa alma, vamos esquecer nossa alma, na verdade. Vamos esquecer por um tempo, vamos dar um tempo na nossa alma. Vamos bloquear nossa alma. Vamos fazer com que ela se aquiete, com que ela se submeta ao Espírito que habita dentro de nós. Pai, nós queremos te louvar e engrandecer o teu nome. Nós queremos reconhecer através da tua palavra e da vida dos teus servos, Pai, que passaram toda essa transformação, essa restauração na sua alma, para que servisse de exemplo para aqueles que viriam após. Obrigado, Pai, pela tua paciência e pela tua bondade. Reconhecemos que não há outro igual a ti, que o Senhor é o único Deus, o único Todo-Poderoso, ao qual nós, pela tua misericórdia, te servimos
Te adoramos e agradecemos o teu nome. Perdoa, Pai, as nossas falhas, as nossas loucuras de te questionar em tudo. Perdoa, Pai, porque nós somos maus de coração e que o pecado ainda habita na nossa carne. Mas nós queremos te agradecer por reconhecermos a tua obra perfeita, que foi um sacrifício na cruz pelo teu filho, feito pelo teu filho. Que a carne dele, que é representada por esse pão sem fermento, possa restaurar a nossa alma, possa dar um novo destino para essa alma que insiste em permanecer ferida. Em nome do Senhor Jesus, que ela seja fortalecida pelo teu Santo Espírito. Que esse corpo, Pai, dê um norte para nós, em nome do Senhor Jesus. Nós consagramos esse pão, abençoamos e te agradecemos por este favor ao qual o Senhor nos deu, em nome do Senhor Jesus. Podemos todos nós comer. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós queremos apresentar aqui também o suco puro da uva, representando o sangue derramado do teu filho, ao qual nós te pedimos perdão por ser necessário ele passar por isso. Nós te pedimos perdão, Pai. Pedimos a tua misericórdia, Pai, esteja conosco todos os dias. Nos ajuda, Pai, a honrar todo o sacrifício feito na cruz. Nos ajuda, Pai, a honrar tudo aquilo que o Senhor faz, honrar o teu nome, que a gente possa te representar, Pai, bem neste tempo aqui, que o Senhor possa nos usar para levar vida, assim como o Senhor tem gerado em nós. Que esse suco, Pai, que nos comprou e nos lavou, possa alcançar a outros também, Pai, porque esse benefício ele é tão grandioso que nós te pedimos que não fique somente para nós, mas que alcance a muitos outros que forem cruzar o nosso caminho e possam ser impactados pela tua vida que habita em nós. Em nome de Jesus, podemos participar do suco. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.